Se já disseram para você que fibromialgia é frescura, você tem que assistir esse vídeo e também mandar esse vídeo para quem te disse isso daí. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida, médico da dor, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, sobre fibromialgia. Na verdade, o que acontece? O seu corpo, ele fica com uma alteração no sistema nervoso central e periférico, apesar de parecer que a dor é muscular. Esse sistema nervoso periférico, ele fica hiperexcitável e fica com um limiar de dor mais baixo. Como assim um limiar de dor mais baixo? Qualquer coisa pode ativar esse impulso de dor que vai chegar no cérebro e vai ser interpretado como dor. Além disso, você também tem uma hipersensibilização do sistema nervoso central, o que cria alguns fenômenos que são interessantes e podem ser também julgados como coisa da sua cabeça, como dano psicológico, né? Falar, essa dor é causada por alguma alteração psicológica, você está tendo a dor porque quer, esse tipo de coisa que o paciente escuta. Aliás, quase todo meu paciente de fibromialgia, ele chega com duas dores, com a dor no corpo e com a dor de não ser acreditado pelo seu médico, ou, aliás, pelo seu familiar, né? Pelo médico, na maioria das vezes mas por incrível que pareça, tem até colegas que não acreditam nessa doença, porque não conhecem a sua fisiopatologia, né? Como é que ela funciona. Então, voltando ao assunto, essa alteração do sistema nervoso central, ela também acontece hipersensibilizando o sistema nervoso central. Então é comum o paciente de fibromialgia entrar no ambiente e sentir cheiros que outras pessoas não sentiram. Se irritar com barulhos, com frequências específicas de barulho, se irritar às vezes com a luz, ter que ir para um lugar com menos luz, entendeu? Isso também é muito comum de acontecer com o paciente que tem fibromialgia. Acontece também um fenômeno que é a quebra dos mecanismos que controlam a dor, porque a dor ele é um processo fisiológico, ele tem que existir. A dor protege a gente de lesões. Mas o que acontece nesse caso? A gente sente dor, quando a ameaça ou o estímulo da dor passa, em pouco tempo depois a gente esquece que teve esse problema. Por exemplo, quando a gente fica em pé muito, com peso de um lado na perna, aquele pé vai começar a doer, você joga o peso para o outro lado e rapidamente some aquela dor no pé. No fibromialgico, ele vai ter uma dificuldade de ativar esse mecanismo que faz com que a gente bloqueie esse impulso de dor, porque esse mecanismo precisa de neurotransmissores que ele produz pouco. Esses neurotransmissores também vão afetar o sono, tanto a indução do sono quanto a manutenção desse sono, o aprofundamento desse sono. Então é comum o paciente de fibromialgia, às vezes até consegue dormir, mas ele não aprofunda o sono e não consegue descansar. Entendeu? Ele passa uma noite inteira dormindo e às vezes o relato, quando são casais, né, é muito comum. A mulher acorda e fala assim, não dormi nada essa noite. E o marido vira para ela, como não? Eu te vi roncando, porque ela até entrou num plano de sono, mas num plano superficial, não aprofundou. E não houve descanso quanto a isso. Né? Então, esses pacientes sofrem muito com essa doença e sofrem também com uma incompreensão que acontece por uma característica dessa doença, uma característica única dessa doença. Ela é uma doença que, como eu já expliquei, ela não tem nada a ver com emoções. Você consegue perceber a via anatômica de onde está acontecendo. A hipersensibilidade já foi provada, tanto no sistema nervoso central quanto periférico. Mas as emoções, elas têm a capacidade de modular essa dor. Ela pode aumentar a dor ou diminuir a dor. Emoções negativas costumam aumentar a dor do paciente que está fibromialgico. Então, depois de um problema, de uma discussão, no dia seguinte, ele pode sentir um quadro de dor, pode desenvolver uma crise de dor fibromialgica. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes ele está num ambiente muito bom, muito agradável, com gente que ele gosta, distraída ali, feliz com aquele ambiente, e ele vai se sentindo bem e diminuindo a dor. Quem está de fora pode emitir o julgamento. Ela está fingindo, porque ontem estava morrendo de dor e hoje está boa. E depois que a gente discute ou contraria ela está com dor. Então ela quer convencer a gente através da dor, quer que a gente sinta a pena dela, para ganhar alguma coisa em troca. E isso é muito duro para o paciente que sente a dor da fibromialgia, porque é uma dor de difícil controle. Mas é uma dor tratável também, tá? A primeira coisa que você deve fazer para tratar a fibromialgia é ir em busca de um profissional especializado que tenha aptidão para tratar essa doença. Várias especialidades médicas abordam a fibromialgia. Há psiquiatras que abordam a fibromialgia, há reumatologistas que abordam a fibromialgia e tem o médico da dor que também aborda a fibromialgia. O importante é que esse colega tenha experiência e tenha, mais do que experiência, empatia
por esse paciente, porque é um paciente que tem características muito diferentes da maioria dos outros pacientes. E como é que se inicia esse tratamento? Além da medicação, a gente tem muitas outras coisas para fazer. Primeira coisa, é identificar os gatilhos, o que pode atiçar ou desenvolver a crise da dor do fibromialgico. Alterações de temperatura podem fazer isso, uma noite de sono mal dormida, um excesso de trabalho, um excesso de ocupação pode desenvolver essa crise, mas na maioria esmagadora das vezes o que eu observo no meu consultório é que são as alterações emocionais que vão fazer com que esse paciente dispare as crises de fibromialgia. Então, para o tratamento, é necessário, além de tudo, desenvolver inteligência emocional, a ponto de tentar evitar o conflito o máximo possível, né? E tentar se ofender menos, perdoar mais, fazer uma série de coisas que, inclusive, a gente tem uma playlist só falando sobre esse aspecto de inteligência emocional para o paciente com fibromialgia, tá? Que eu fiz especialmente para os meus pacientes, mas eu vou abrir para todo mundo, para que todo mundo assista isso daí e possa se beneficiar, porque realmente é importante fazer isso. Se você vive num ambiente de conflito, realmente aí estamos com um grande problema, porque tem grande chance de, apesar do tratamento, você desenvolver crises uma atrás da outra. É necessário fazer alguma coisa quanto a isso, tá? Outra coisa que é super importante é a prática de atividade física, mas ela deve se iniciar de forma leve e também depois de houver tido o mínimo controle com o auxílio das medicações. Se eu pego o paciente que acaba de chegar e mando fazer atividade física, no dia seguinte ele vai estar todo dolorido e a gente vai perder uma grande oportunidade de tratamento, que é colocar ele numa atividade física que ele goste, que seja lúdica, que seja prazerosa. Geralmente as atividades em grupo, onde você tem, além da atividade, o prazer de estar conversando com pessoas diferentes, fora do ambiente de trabalho, num ambiente mais descontraído, pode ajudar demais o paciente que tem fibromialgia. Existem técnicas também que são utilizadas que não dependem de química, como a fotobiomodulação, a utilização de laser de baixa potência em algumas áreas do corpo faz com que haja melhora do paciente da fibromialgia. Já foi comprovado isso com um estudo de mais de 500 mulheres com fibromialgia. Outra arma que a gente pode utilizar é o uso da neuromodulação não invasiva, através do TDCS ou através da neuromodulação do nervo vago. A neuromodulação do nervo vago ele age um pouco melhor na depressão e no distúrbio do sono. Às vezes o paciente com fibromialgia também tem síndrome do intestino irritável, que ajuda o controle, a neuromodulação do nervo vago. Mas o TDCS tem uma excelente indicação, tá? Tem trabalho já comprovando a sua eficácia também, melhorando tanto a depressão quanto a dor do paciente com fibromialgia. Atividades físicas ao ar livre, a gente já comentou sobre a neuromodulação, sobre a fotobiomodulação, mas o mais importante é que esse paciente tenha apoio da sua família. É importante que as pessoas ao redor entendam essa doença, compreendam que ele não está sentindo a dor porque quer. Aliás, essa questão de dor psicológica é uma questão assim banal, ela não existe, ela simplesmente não existe. Porque toda dor é uma interpretação de um estímulo como desagradável. E, em tese, toda dor vai acontecer dentro do cérebro. E você não precisa ter lesão tecidual para ter dor, tá? O adolescente, quando termina um namoro com sua companheira, ele sente dor, aquilo incomoda, é uma sensação desagradável que ele interpreta como dor. Então, a dor, só existem duas coisas sobre dor, ou ela existe ou ela não existe. Ou você está com dor ou você está sem dor. Então, acusar o paciente de uma dor psicológica como se ele estivesse tendo a dor porque quer, é horrível para o paciente que está sofrendo com aquela fibromialgia. E depois de algum tempo, ele já fica tão assim, cansado de dizer que está com dor que ele começa a suprimir suas emoções, ele não quer mais dizer para ninguém o que ele está sentindo. Então, para você que tem um familiar com fibromialgia, seja mais empático, entenda, tá, que realmente existe a doença, tá bom? E para você que tem a fibromialgia, deixa um joinha aí, deixa um like, compartilhe e envie para os seus familiares esse vídeo, tá? Para aumentar a conscientização sobre essa doença e diminuir o sofrimento de muitas pessoas que sofrem com isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.